Engravidei do meu patrão na sua fazenda, mas quando a esposa dele descobriu, tentou matar eu e meu filho. Olá, meus queridos! Antes de começar minha história, peço que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito e me dá forças para continuar compartilhando essas experiências com vocês. Meu nome é Maria das Graças, tenho 62 anos hoje e vou contar para vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história que guardo há mais de 40 anos no peito, mas que preciso dividir com vocês porque sei que muitas mulheres passaram ou ainda passam por situações parecidas. Era 1982 quando tudo começou. Eu tinha apenas 20 anos e acabara de chegar na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, vinda lá do sertão da Bahia. Tinha perdido meus pais muito nova num acidente de caminhão na estrada poeirenta que ligava nossa cidade a Salvador, e não tinha mais nada que me prendia naquela terra seca e sem oportunidades. Uma prima distante, a Cristina, me escreveu uma carta dizendo que aqui no sul tinha trabalho, que as fazendas de café precisavam de gente disposta a trabalhar duro. Lembro como se fosse hoje do cheiro daquela estação rodoviária em Ribeirão Preto, quando desci do ônibus. Era um perfume de café torrado misturado com terra molhada de chuva que tinha caído de madrugada. Minha mala era pequena, de papelão marrom, amarrada com barbante porque a fechadura tinha quebrado na viagem. Dentro dela, só algumas roupas simples, uma foto dos meus pais e um terço que pertenceu à minha avó. A Cristina me esperava na estação, mas quando a vi, quase não a reconheci. Ela, que era tão magra quando era menina, agora estava gordinha, com um vestido florido e um sorriso que não chegava aos olhos. Me abraçou com força, mas senti que havia uma tensão ali, como se ela quisesse me dizer alguma coisa, mas não conseguisse. Durante o trajeto até a casa dela, numa combizinha velha que fazia um barulho de motor cansado, ela me contou sobre o emprego que tinha conseguido para mim. Era numa fazenda grande, a fazenda Santa Rita, do senhor Eduardo Mendonça. Ela trabalhava lá há 5 anos na casa grande, cuidando da limpeza e ajudando na cozinha. A patroa, dona Rosilene, precisava de mais uma moça para ajudar com os serviços domésticos e cuidar das crianças. Maria das Graças, ela me disse olhando pelo retrovisor embaçado da Kombi. É um trabalho bom, viu? O senhor Eduardo paga em dia. Tem casa para as funcionárias morarem e a comida é farta. Mas ela parou a frase no meio, mordendo o lábio inferior, como fazia quando éramos crianças, e ela estava nervosa. Mas o que, Cristina? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Nada não, menina. É só que... Bom, você vai ver quando chegar lá. É diferente do que a gente conhecia lá na Bahia. A casa da Cristina era pequena, mas aconchegante, num bairro operário onde as casas eram todas iguais, pintadas de cores claras. Passamos a noite conversando sobre os velhos tempos, ela me contando sobre a vida na fazenda e eu contando sobre os últimos meses difíceis na Bahia. Mas eu notava que ela evitava falar muito sobre os patrões, principalmente sobre o senhor Eduardo. Na manhã seguinte, bem cedinho, quando o galo do vizinho ainda estava cantando e o sol apenas começava a clarear o céu, a Cristina me levou até a fazenda Santa Rita. O portão de entrada era imponente, feito de ferro forjado, com o nome da fazenda em letras douradas. A estrada de terra vermelha que levava até a casa grande era ladeada de pés de café que se perdiam de vista, como um mar verde ondulando suavemente com a brisa matinal. A casa grande era mais bonita do que eu imaginava. 2 histórias, pintada de branco com detalhes em azul, varanda ampla com colunas e janelas enormes que refletiam o sol nascente. Tinha um jardim na frente com rosas vermelhas e brancas que exalavam um perfume doce que se misturava com o aroma dos cafés.
Era como se eu tivesse entrado num desses filmes que passavam na televisão da praça lá na Bahia. Dona Rosilene nos recebeu na varanda. Era uma mulher elegante, devia ter uns 35 anos, cabelos castanhos sempre presos num coque impecável, vestido social bem cortado e sapatos de salto que faziam eco no piso da varanda. Ela me analisou de cima a baixo, com olhos claros e penetrantes, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Então você é a prima da Cristina, disse com uma voz firme, mas não necessariamente hostil. Cristina me falou que você é trabalhadora e confiável. Espero que seja verdade, porque aqui não temos tempo para preguiça. Sim, senhora. Pode ter certeza que vou trabalhar duro, respondi, tentando controlar o tremor na voz. Ela me mostrou a casa por dentro, explicando minhas funções. Eu ficaria responsável pela limpeza dos quartos do segundo andar, cuidaria das 2 crianças, do casal, o Pedro, de 8 anos, e a Isabela, de 6, e ajudaria na cozinha sempre que necessário. O salário seria pago todo dia 30. Eu teria folga no domingo, depois do almoço, e dormiria na casa das funcionárias, um pequeno chalé de madeira, nos fundos da propriedade. Foi quando ela estava me mostrando a biblioteca que ele apareceu. Eduardo Mendonça desceu as escadas com passos firmes, vestindo uma camisa social branca meio aberta no peito e calças de montaria. Era um homem imponente. Devia ter uns 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos castanhos profundos e um sorriso que me fez sentir um calor estranho no rosto. Então essa é nossa nova funcionária, disse, estendendo a mão para mim. Quando nossa pele se tocou, senti uma eletricidade que nunca tinha sentido antes. Suas mãos eram grandes, calejadas do trabalho na fazenda, mas macias de um jeito que me fez querer segurar por mais tempo. Seja bem-vinda à Fazenda Santa Rita, Maria das Graças. Espero que se sinta em casa aqui. Dona Rosilene pigarreou, interrompendo o momento. Eduardo, preciso terminar de mostrar as funções para ela. Você não tem que verificar os trabalhadores lá no cafezal? Ah, sim, claro, ele disse. Mas seus olhos permaneceram em mim por mais alguns segundos antes de se virar. Qualquer coisa que precisar, pode pedir ajuda para mim também. Depois que ele saiu, Dona Rosilene ficou mais séria. Me levou até a cozinha, onde a cozinheira, Dona Lourdes, uma senhora, negra de uns 50 anos, com um sorriso caloroso, estava preparando o almoço. O cheiro de feijão no fogo e carne assada fez meu estômago roncar. Eu não comia uma refeição decente há dias. Lourdes, essa é a Maria das Graças. Ela vai trabalhar conosco, disse Dona Rosilene. Seja bem-vinda, minha filha. Dona Lourdes me abraçou de um jeito maternal que me fez sentir vontade de chorar. Aqui você vai ser tratada como família. Passei o resto do dia conhecendo a rotina da casa. As crianças eram educadas, mas cheias de energia. O Pedro gostava de brincar de fazendeiro e ficava me fazendo perguntas sobre a Bahia, querendo saber se era verdade que lá não chovia quase nunca. A Isabela era mais tímida, mas logo se afeiçoou a mim, especialmente quando descobriu que eu sabia fazer bonecas de milho como minha avó me ensinou. À noite, quando fui para o chalé das funcionárias, conheci as outras moças que trabalhavam ali. Além da Cristina, havia a Neuza, uma moça de uns 25 anos, que cuidava da lavanderia, e a Sandra, mais nova de 18 anos, que ajudava com os animais da fazenda. Todas foram simpáticas, mas notei que quando falavam do patrão havia um jeito diferente, como se compartilhassem algum segredo que eu ainda não conhecia. Como é trabalhar aqui? Perguntei quando estávamos todas sentadas na pequena sala do chalé, tomando um chá de erva cidreira que a Neuza tinha feito. É tranquilo, disse a Sandra, mas olhou para a Cristina antes de continuar. O senhor Eduardo é, como posso dizer, atencioso com as funcionárias. A Neuza deu uma cotovelada nela. Sandra, não começa. O que foi? Estou só falando a verdade. Sandra se defendeu.
Ele é gentil, pergunta se precisamos de alguma coisa, às vezes traz presentes quando volta da cidade. Cristina mexia o chá com mais força que o necessário. Maria das Graças, você veio aqui para trabalhar, né? Então foca no trabalho, não fica prestando atenção em conversa fiada. Mas eu já tinha percebido algo no ar. O jeito como o senhor Eduardo tinha olhado para mim, a tensão da dona Rosilene, os olhares das meninas. Havia alguma coisa ali que eu ainda não entendia completamente, mas sentia na pele, como quando a gente sabe que vai chover antes mesmo de ver as nuvens no céu. Naquela primeira noite, deitada no beliche que dividiria com a Sandra, escutando o barulho dos grilos e o vento balançando as folhas dos cafezais lá fora, eu não tinha ideia de que estava no começo de uma história que mudaria minha vida para sempre. Uma história que me faria conhecer o amor mais intenso e perigoso que uma mulher pode sentir, mas também o medo mais profundo que uma mãe pode ter. Se soubesse o que estava por vir, talvez tivesse pego aquela mala de papelão amarrada com barbante e voltado para a Bahia no primeiro ônibus. Mas o destino, meus queridos, às vezes nos leva por caminhos que nossa mente não consegue imaginar, mas que nosso coração, de alguma forma misteriosa, já conhece. Os primeiros dias na fazenda passaram como um sonho confuso. Acordava às 5 da manhã com o canto do galo do terreiro, tomava um café forte com pão caseiro que Dona Lourdes fazia ainda quentinho e subia para começar a limpeza dos quartos. A rotina era pesada, mas não me assustava. Eu estava acostumada com um trabalho duro desde pequena. O quarto do casal era o maior de todos, com uma cama enorme de madeira escura, cortinas de renda branca que filtravam a luz da manhã e um armário antigo que rangia quando abria as portas. Sempre que entrava ali para arrumar, sentia o perfume marcante de Dona Rosilene, um cheiro doce de jasmim que ficava impregnado nas roupas de cama. Mas havia algo mais, um cheiro masculino, de lavanda e tabaco, que me fazia o coração disparar sem eu entender por quê. Foi na terceira semana que nossa primeira conversa de verdade aconteceu. Eu estava no jardim da frente, regando as roseiras como Dona Rosilene tinha pedido quando ouvi o barulho de cascos na estrada de terra. Era ele voltando do campo, montado num cavalo baio que relinhava suavemente. O sol do final da tarde batia nas suas costas, e quando desmontou e amarrou o animal na cerca, pude ver que sua camisa estava molhada de suor, grudada no corpo. Boa tarde, Maria das Graças, disse, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos molhados. Como estão se adaptando por aqui? Bem, senhor Eduardo, está tudo muito bom, respondi, tentando não olhar diretamente para ele, mas era impossível. Ele tinha uma presença que preenchia o espaço ao redor. Pode me chamar só de Eduardo, disse, se aproximando das roseiras. Essas flores estão bonitas. Minha mãe que plantou essas mudas antes de morrer. Ela dizia que rosa precisa de carinho para florescer. Havia uma melancolia na voz dele quando falou da mãe, uma vulnerabilidade que contrastava com a postura sempre séria que mantinha perto da esposa. Continuei regando, mas agora podia sentir seus olhos em mim. Você tem jeito com plantas, continuou. Cristina me disse que você veio do sertão da Bahia. Deve ter aprendido a lidar com terra seca. Sim, senhor. Digo, Eduardo, minha avó sempre dizia que planta é igual gente. Precisa de água, sol e atenção. Ele riu, um som grave e gostoso que me fez sorrir também. Sua avó era sábia. E você, Maria das Graças, pretende ficar muito tempo aqui na fazenda? A pergunta me pegou de surpresa. Pretendo ficar o tempo que for necessário. Preciso trabalhar, construir uma vida. Uma moça bonita como você não pensa em casar, ter filhos? Senti o rosto esquentar. Nunca pensei muito nisso. Sempre tive que me virar sozinha. Ele ficou em silêncio por um momento, observando uma rosa vermelha que estava quase abrindo. Então, de repente, a arrancou do galho e me ofereceu. Para você, suas mãos
merecem segurar coisas bonitas. Quando peguei a rosa, nossos dedos se tocaram novamente e, dessa vez, foi ainda mais intenso. Um arrepio subiu pelo meu braço e pude ver nos seus olhos que ele tinha sentido a mesma coisa. Eduardo! A voz estridente de Dona Rosilene cortou o momento como uma lâmina. Ela estava na varanda, com as mãos na cintura, o rosto fechado. Seu jantar está esfriando na mesa. Já vou, querida, respondeu ele, mas seus olhos permaneceram em mim por mais alguns segundos. Obrigado por cuidar tão bem das rosas, das graças. Naquela noite, no chalé, eu não conseguia tirar a rosa da minha mente. Havia colocado ela num copo com água ao lado da minha cama, e toda vez que olhava para ela, sentia aquele formigamento estranho no estômago. As outras meninas notaram meu comportamento diferente. Você está muito calada, comentou a Sandra enquanto escovávamos os dentes na pia pequena do banheiro. Estou só cansada, menti. Cristina, que estava penteando o cabelo comprido, me olhou pelo espelho. Maria das Graças, posso te dar um conselho? Claro, toma cuidado. Esse lugar tem suas armadilhas. Que tipo de armadilhas? Ela parou de pentear e se virou para mim. O tipo que pode acabar com a vida de uma moça nova e sem proteção. Não entendi completamente o que ela quis dizer, mas senti que era importante. Naquela noite, sonhei com cavalos correndo em campos infinitos e acordei com um gosto estranho na boca, como se tivesse comido algo doce demais. Os dias seguintes trouxeram mais encontros, casuais. Eduardo sempre encontrava uma desculpa para aparecer onde eu estava trabalhando. Se eu estava lavando roupa no tanque dos fundos, ele vinha verificar se a cerca do curral estava em ordem. Se eu estava cuidando das crianças no jardim, ele passava por ali para ver como estava o crescimento das plantas. Cada conversa era mais longa que a anterior, mais íntima. Descobri que ele gostava de ler. Sua biblioteca estava cheia de livros sobre agricultura, mas também tinha romances e livros de poesia. Descobri que tocava violão nas horas vagas, que seu sonho era expandir a fazenda para criar gado também, que sentia falta da mãe todos os dias desde que ela morrera de pneumonia 5 anos antes. Meu pai morreu quando eu era adolescente, contei para ele numa tarde em que estávamos sentados na varanda dos fundos, longe dos olhos de Dona Rosilene. Minha mãe nunca se casou de novo. Dizia que amor verdadeiro só acontece uma vez na vida. E você acredita nisso? Perguntou, mexendo no café que Dona Lourdes tinha trazido. Não sei. Nunca senti amor verdadeiro para saber. Ele me olhou de um jeito diferente. Como é que uma mulher como você nunca se apaixonou? Talvez nunca tenha encontrado a pessoa certa. Respondi, sentindo meu coração acelerar. Foi quando ele disse as palavras que mudaram tudo. Às vezes a pessoa certa aparece quando a gente menos espera, no lugar mais improvável. Nossos olhos se encontraram e permaneceram assim por longos segundos. Eu sabia que estávamos falando de nós, que havia algo crescendo ali que não deveria existir. Ele era casado, meu patrão, um homem de posses numa sociedade onde eu não passava de uma empregada sem família e sem proteção. Mas o coração não entende de lógica, meu. O coração só sente, só quer, só deseja. A primeira vez que ele me tocou de verdade foi numa manhã de sábado. Dona Rosilene tinha ido para a cidade com as crianças visitar a mãe dela e as outras meninas estavam ocupadas com seus afazeres. Eu estava na biblioteca limpando os livros como ele tinha pedido, quando ele entrou. Precisa de ajuda com os livros de cima? Ofereceu, se aproximando da estante alta. Se o senhor puder, comecei, mas ele me interrompeu. Eduardo, quantas vezes preciso pedir para você me chamar pelo nome? Ele se posicionou atrás de mim para alcançar os livros mais altos e, quando baixou o braço, sua mão roçou no meu ombro. Não foi acidental. Ele deixou a mão ali, pesada e quente, e eu não me afastei. Maria das Graças sussurrou meu nome de um jeito que ninguém nunca tinha sussurrado antes. Você sabe o que está acontecendo entre nós? Virei-me devagar.
ficando cara a cara com ele. Estava tão perto que podia sentir seu hálito morno no meu rosto, ver as pequenas rugas ao redor dos seus olhos, contar os fios grisalhos nas suas têmporas. Eu sei que é errado, consegui dizer, e eu sei que não consigo parar de pensar em você, ele confessou, colocando a outra mão no meu rosto. Quando nossos lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro pegasse fogo. Não era apenas um beijo, era fome, era necessidade, era reconhecimento, como se duas partes da mesma alma tivessem finalmente se encontrado depois de uma vida inteira procurando. Nos separamos ofegantes, assustados com a intensidade do que havia acontecido. Eu estava tremendo e ele passou os dedos pelos meus cabelos tentando me acalmar. Eu não queria que isso acontecesse, disse, mas seus olhos diziam o contrário. Nem eu, menti, porque, na verdade, eu queria isso desde o primeiro dia, desde o primeiro olhar. O que vamos fazer? Perguntou, encostando a testa na minha. Não sei, respondi honestamente. E era verdade. Não sabíamos o que fazer com aquele amor impossível que tinha nascido entre as roseiras e crescido entre os livros. Não sabíamos que Dona Rosilene já havia notado os olhares, os sorrisos, as conversas sussurradas. Não sabíamos que tempestade estava se formando no horizonte da nossa felicidade. Tudo o que sabíamos, naquele momento, era que não conseguíamos mais fingir que não sentíamos nada um pelo outro. E isso, meus queridos, foi o começo de uma paixão que me daria o maior presente da minha vida, mas também me colocaria cara a cara com o perigo mais terrível que uma mulher pode enfrentar. Depois daquele primeiro beijo na biblioteca, tudo mudou. Era como se tivéssemos atravessado uma linha invisível que não havia mais como voltar atrás. Eduardo começou a me procurar mais frequentemente, sempre com desculpas convincentes. Precisava que eu organizasse uns papéis no escritório, queria saber se as crianças estavam se comportando bem, pedia minha opinião sobre alguma reforma na casa. Mas eu comecei a notar que não éramos tão discretos quanto pensavam. Dona Lourdes me lançava olhares preocupados quando me via voltando do escritório com os lábios inchados e cabelos desarrumados. A Sandra fazia perguntas estranhas sobre minha rotina, querendo saber por que eu demorava tanto para terminar certas tarefas. E Cristina tinha começado a me evitar. Uma manhã, enquanto estendíamos roupa no varal dos fundos, tentei conversar com ela. O vento balançava os lençóis brancos como fantasmas dançando, e o cheiro de amaciante misturava com o perfume dos eucaliptos que cresciam na divisa da fazenda. Cristina, você está estranha comigo. Fiz alguma coisa errada? Ela continuou pregando as roupas com força desnecessária, fazendo os prendedores de madeira estalarem. Você sabe muito bem o que está fazendo, Maria das Graças. Do que você está falando? Ela parou de estender a roupa e se virou para mim, o rosto vermelho de sol e irritação. Não me faz de boba. Todo mundo nesta casa tem olhos. Todo mundo vê como vocês dois se olham, como ele inventa desculpas para ficar perto de você. Senti o sangue gelar nas veias. Não, sei do que... Para de mentir. Ela sussurrou com raiva, olhando ao redor para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Você acha que é a primeira moça bonita que chega aqui? Acha que Dona Rosilene é cega? Cristina, por favor, você não entende onde se meteu. Continuou, agarrando meu braço com força. Dona Rosilene não é uma mulher qualquer. Ela vem de família rica, tem parentes influentes na cidade. E ela ama o marido de um jeito obsessivo. Já vi ela destruir a vida de mulheres por muito menos do que você está fazendo. Um calafrio desceu pela minha espinha. O que você quer dizer com destruir? A última moça que trabalhou aqui antes de você, a Fernanda, era bonita, jovem, igual você. Eduardo começou a prestar atenção nela também. Depois de algumas semanas, ela simplesmente desapareceu uma noite. Sumiu sem avisar, sem pegar as roupas, sem buscar o salário do mês. Talvez ela tenha arranjado outro emprego. Maria das Graças, escuta bem o que estou falando. Cristina me balançou pelos ombros.
Uma semana depois que a Fernanda sumiu, encontraram o corpo de uma moça no rio que passa pela fazenda vizinha. Disseram que foi afogamento acidental, mas todo mundo sabe que a Fernanda sabia nadar muito bem. Senti o mundo girar ao meu redor. Você está dizendo que Dona Rosilene... Estou dizendo que você precisa tomar muito cuidado. Essa mulher é capaz de coisas que você nem imagina quando se trata de proteger o casamento dela. Naquela tarde, tentei manter distância de Eduardo, mas era impossível. Ele apareceu na cozinha enquanto eu ajudava Dona Lourdes a preparar o jantar, com a desculpa de que queria verificar se tínhamos todos os ingredientes para a sobremesa que Dona Rosilene havia pedido. Maria das Graças, disse ele, ficando perigosamente perto de mim enquanto eu descascava a batata. Você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Dona Lourdes estava ali perto, preparando a carne. Percebi que ela se fazia de surda propositalmente. Não, está tudo normal, respondi, sem levantar os olhos das batatas. Ele colocou a mão na minha cintura por baixo do avental. Um toque rápido, mas que me fez arrepiar toda. Você está mentindo. Conheço esse seu jeito quando está preocupada. Era perigoso demais conversar ali, mas também era impossível resistir à sua proximidade. Eduardo, talvez seja melhor a gente diminuir essas conversas. Ele franziu a testa. Por quê? Alguém disse alguma coisa para você? Não é isso, é que parei de descascar a batata e finalmente olhei para ele. Você é casado. Isso não pode continuar. Vi a dor nos seus olhos, mas também vi determinação. Maria das Graças, o que sinto por você não é brincadeira. É a primeira vez na vida que sinto isso por alguém. E sua esposa? Ele olhou para os lados, verificando se Dona Lourdes não estava prestando atenção e se aproximou ainda mais. Meu casamento com Rosilene foi arranjado pelas famílias. Nunca houve amor de verdade entre nós. Tivemos as crianças porque era esperado, mas não é o que você e eu temos. O que nós temos é errado. Errado é viver uma vida inteira sem conhecer o amor verdadeiro, sussurrou no meu ouvido. Naquela noite, enquanto as outras meninas dormiam, fiquei acordada pensando no que Cristina tinha me contado sobre Fernanda. Seria verdade? Dona Rosilene seria capaz de fazer mal a alguém? Comecei a prestar mais atenção no comportamento dela. No dia seguinte, durante o café da manhã, observei como ela interagia com a família. Era sempre impecável. Vestido social passado, cabelos presos perfeitamente, maquiagem discreta, mas elegante. Falava com as crianças com carinho, mas havia uma frieza ali, como se ela estivesse representando o papel de mãe perfeita. Com Eduardo, era atenciosa, mas controladora, sempre perguntando onde ele ia, com quem conversava, que horas voltaria. Maria das Graças, ela disse, de repente, me fazendo pular. Você vai comigo à cidade hoje. Preciso comprar umas coisas e quero que você me ajude a carregar as compras. Sim, senhora, respondi, mas senti um aperto no estômago. A viagem até a cidade foi tensa. Dona Rosilene dirigia o carro, um Fusca azul marinho com perícia, mas em silêncio. Só quando já estávamos no centro de Ribeirão Preto, ela começou a conversar. Como você está se adaptando ao trabalho na fazenda? Perguntou, estacionando em frente a uma loja de tecidos. Muito bem, Dona Rosilene. Estou gostando muito. E as outras funcionárias? Estão te tratando bem? Sim, senhora. Todas são muito gentis. Ela me olhou pelo retrovisor. E meu marido? Ele tem sido atencioso com você? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Senti o rosto esquentar. Como assim, senhora? Eduardo é um homem muito gentil. Às vezes pode dar a impressão errada para moças jovens como você. Quero ter certeza que você entende a posição dele e a sua. Entendo perfeitamente, Dona Rosilene. Ótimo, porque seria muito triste se alguma funcionária interpretasse mal a gentileza dele. Muito triste mesmo. O tom da voz dela, ao dizer muito triste, me fez engolir em seco. Havia uma ameaça velada ali, sutil, mas clara como cristal. Passamos o dia todo comprando tecidos, botões, fitas.
Ela me fazia carregar todas as sacolas e parecia se divertir me vendo lutar com o peso. Durante o almoço, num restaurante do centro, ela contou histórias sobre outras funcionárias que haviam trabalhado na fazenda. Tivemos uma moça, a Fernanda, uma menina muito bonita, mas infelizmente ela se envolveu com pessoas erradas na cidade, começou a sair muito, a beber, acabou mal, coitada. Quando disse isso, seus olhos se fixaram nos meus e percebi que ela sabia exatamente o que eu estava pensando. Era um aviso. No caminho de volta, quando já estávamos na estrada de terra que levava à fazenda, ela parou o carro no meio do nada. Meu coração disparou. Preciso te dizer uma coisa, Maria das Graças, disse, se virando para me olhar nos olhos. Eu amo meu marido mais que tudo nesta vida, mais que minhas crianças, mais que minha própria família. Eduardo é minha razão de viver. Eu entendo, senhora, e espero que entenda mesmo, porque eu faria qualquer coisa para proteger meu casamento. Qualquer coisa. Você compreende o que estou dizendo? Sim, senhora. Ótimo. Então vamos voltar. Para casa? Quando chegamos à fazenda, minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia carregar as compras. Eduardo veio nos ajudar, como sempre fazia, mas desta vez Dona Rosilene não saiu de perto nem por um segundo. Como foi o passeio? Perguntou ele, pegando as sacolas das minhas mãos. Muito proveitoso, respondeu a esposa antes que eu pudesse falar. Muito esclarecedor. Não foi, Maria das Graças? Sim, senhora, murmurei. Naquela noite, no chalé, Cristina notou meu nervosismo. O que aconteceu hoje? Você está branca como papel. Contei para ela sobre a conversa com Dona Rosilene, sobre as ameaças veladas, sobre a menção a Fernanda. Eu te avisei, disse ela, balançando a cabeça. Essa mulher é perigosa quando se trata do marido. E agora ela sabe que tem motivo para se preocupar com você. O que eu faço, Cristina? Para com essa loucura enquanto é tempo. Eduardo pode ser bonito e charmoso, mas não vale a pena morrer por ele. Mas como? Explicar para ela que não era apenas atração física? Como contar que quando Eduardo me olhava, eu sentia que tinha encontrado a outra metade da minha alma? Como dizer que mesmo sabendo do perigo, mesmo tremendo de medo, eu não conseguia imaginar minha vida sem aquele amor? Nos dias seguintes, tentei evitar Eduardo, mas ele notou minha mudança imediatamente. Numa tarde em que eu estava sozinha no jardim, colhendo rosas murchas, ele me encurralou atrás da casa grande. O que está acontecendo, Maria das Graças? Por que você está me evitando? Não posso mais fazer isso, Eduardo. É perigoso demais. Do que você está falando? Contei para ele sobre a conversa com Dona Rosilene, sobre Fernanda, sobre as ameaças. Vi sua expressão mudar de confusão para raiva. Rosilene disse isso para você? Perguntou, os punhos cerrados. Não disse diretamente, mas o recado foi claro. Ele passou as mãos pelos cabelos nervoso. Maria das Graças, você precisa entender uma coisa. Rosilene pode ser controladora, pode ser ciumenta, mas ela não é assassina. Como você pode ter certeza? Porque eu a conheço há 15 anos. Sei como ela é. E Fernanda? O que aconteceu com ela de verdade? Ele hesitou e nessa hesitação vi que havia mais na história. Fernanda realmente se envolveu com gente errada na cidade. Começou a usar drogas, a se prostituir para conseguir dinheiro. O que aconteceu com ela foi trágico, mas não teve nada a ver com Rosilene. Você tem certeza? Absoluta, disse, mas havia algo nos seus olhos que me fazia duvidar. Naquele momento, ouvimos passos se aproximando. Era Dona Rosilene, caminhando determinada em nossa direção. Eduardo e eu nos afastamos rapidamente, mas era tarde demais. Ela havia nos visto juntos, conversando em segredo. Eduardo, disse ela com uma voz perigosamente calma, preciso falar com você, agora. Quando passaram por mim para entrar na casa, Dona Rosilene sussurrou, apenas para mim, últimas. Naquela noite, ouvi gritos vindos da casa grande. Eduardo e Dona Rosilene estavam discutindo, e mesmo à distância dava para perceber que a briga era feia.
Na manhã seguinte, ele apareceu com um arranhão no rosto e ela com os olhos inchados de tanto chorar. Foi quando soube que não havia mais volta. A guerra havia começado e eu estava bem no meio do campo de batalha, sem saber que o pior ainda estava por vir. 2 semanas depois da briga entre Eduardo e Dona Rosilene, descobri que estava grávida. Foi Dona Lourdes quem percebeu primeiro. Eu estava ajudando ela na cozinha quando o cheiro da carne assando me deu uma náusea tão forte que tive que correr para o banheiro. Quando voltei, pálida e tremendo, ela me olhou de um jeito que só uma mulher experiente sabe olhar. Menina, quando foi sua última menstruação? Perguntou baixinho, secando as mãos no avental. Parei para pensar. Com toda a atenção das últimas semanas, nem havia prestado atenção. Faz mais de 2 meses, Dona Lourdes. Ela balançou a cabeça, o rosto cheio de preocupação. Ah, minha filha, você se meteu numa enrascada das grandes. Naquela tarde, ela me deu um chá de ervas amargas e me levou até o médico da cidade vizinha, um homem velho que fazia consultas sem fazer muitas perguntas. O exame confirmou o que já sabíamos. Eu estava grávida de quase 3 meses. No caminho de volta para ter a fazenda, Dona Lourdes me segurou as mãos que não paravam de tremer. Você vai contar para ele? Preciso contar, respondi, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não sei como. E para ela? Você vai contar para Dona Rosilene? Ela vai me matar, Dona Lourdes. Literalmente, vai me matar. Não se ela não souber que o filho é dele, disse a velha cozinheira, pensativa. Você poderia dizer que o pai é alguém da cidade? Algum homem que conheceu num domingo de folga, mas ela vai saber que é mentira. Eu nunca saí da fazenda sozinha. Dona Lourdes suspirou fundo. Então, minha filha, você tem 2 opções: contar a verdade e enfrentar as consequências ou fugir desta fazenda hoje mesmo e nunca mais voltar. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto do chalé, ouvindo a respiração das outras meninas. Cristina estava inquieta também. Vez ou outra, eu ouvia ela se mexer na cama, como se soubesse que algo estava errado. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Precisava contar para Eduardo antes de qualquer outra pessoa. Esperei até que Dona Rosilene saísse com as crianças para a aula de piano na cidade e fui procurá-lo no escritório. Ele estava debruçado sobre uns papéis, uma xícara de café fumegante ao lado, os óculos de leitura equilibrados na ponta do nariz. Quando me viu na porta, o rosto se iluminou com aquele sorriso que sempre me fazia derreter. Maria das Graças, que bom te ver. Estava com saudade. Eduardo, preciso falar com você. É importante. Algo no meu tom de voz o alertou. Ele tirou os óculos, se levantou e fechou a porta atrás de mim. O que aconteceu? Você está pálida. Eu estou... As palavras não saíam. Como contar para um homem casado que você está carregando o filho dele? Você está o quê? Ele se aproximou, colocando as mãos nos meus ombros. Grávida. Consegui sussurrar finalmente. Vi o mundo parar nos olhos dele. Por um longo momento ficou apenas me olhando, processando a informação. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar no seu rosto. Grávida? De verdade? De 3 meses. Confirmei, surpresa com sua reação. Para minha completa surpresa, ele me pegou no colo e me rodou no ar. Um filho! Vamos ter um filho! Eduardo, você está louco? Isso é uma tragédia. Ele me colocou no chão, segurou meu rosto entre as mãos. Como pode ser tragédia? É o nosso amor ganhando vida, Maria das Graças. É a coisa mais linda que poderia acontecer. Você é casado, sua esposa vai... Minha esposa não precisa saber que o filho é meu, disse ele, os olhos brilhando com uma ideia. Você pode dizer que o pai é outro homem, alguém da cidade. Rosilene vai ficar irritada, talvez te demita, mas não vai suspeitar de nada. E depois? Como vamos criar essa criança? Eu vou cuidar de vocês 2. Vou alugar uma casa na cidade, arranjar um emprego para você, dar tudo o que precisarem.
Posso não poder assumir publicamente, mas vou ser pai dessa criança em todos os sentidos. Por um momento, me permiti sonhar com aquela possibilidade. Uma casinha simples na cidade, meu filho crescendo, Eduardo nos visitando sempre que pudesse. Parecia quase possível, quase real. Mas a realidade chegou como um balde de água fria 3 dias depois. Eu estava no jardim, regando as plantas, quando ouvi gritos vindos da casa grande. Não eram gritos comuns, era Dona Rosilene berrando como uma louca. E o som de coisas sendo quebradas. Larguei a mangueira e corri para ver o que estava acontecendo. A sala de estar estava um caos. Vasos quebrados no chão, almofadas jogadas para todo lado, livros espalhados. No meio da destruição, Dona Rosilene segurava um papel na mão, o rosto transfigurado de raiva. Eduardo estava parado ao lado da escada, branco como papel. 15 anos! Ela berrava. 15 anos de casamento! E você me faz isso? Rosilene, por favor, se acalme. Me acalmar? Ela jogou o papel na cara dele. Você acha que eu sou estúpida? Acha que eu não ia descobrir? Foi quando vi o que era o papel. Era o resultado do meu exame médico, que eu tinha escondido no meu quarto no chalé. Alguém tinha mexido nas minhas coisas e entregado para ela. 3 meses, Eduardo. 3 meses ela está grávida. Exatamente quando você começou a agir estranho, a me evitar. Não é o que você está pensando. Não minta para mim. Ela pegou um vaso de cristal e jogou na parede. Estilhaços voando por toda parte. Você acha que eu não vi vocês dois se olhando? Você acha que eu não notei as conversas, os sorrisos, os toques? Eduardo me viu parada na porta e seus olhos se encheram de desespero. Maria das Graças, volta para o seu quarto. Mas era tarde demais. Dona Rosilene havia me visto também. Ah, olha só quem apareceu, disse, se virando para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Era ódio puro, assassino, a santinha da Bahia, a mocinha inocente que veio trabalhar na minha casa. Dona Rosilene, eu posso explicar. Explicar o quê? Ela avançou na minha direção e instintivamente protegi a barriga com as mãos. Que você é uma vagabunda que se aproveitou da bondade do meu marido. Para, Rosilene. Eduardo se colocou entre nós duas. A culpa não é dela. A culpa é minha. Claro que a culpa é sua também. Ela voltou a atenção para ele. Mas essa piranha sabia exatamente o que estava fazendo quando começou a se esfregar em você. Eu nunca me esfreguei em ninguém. Consegui falar a raiva, superando o medo momentaneamente. Cala a boca. Ela pegou outro vaso. Você destruiu minha família. Rosilene, chega! Eduardo agarrou o braço da esposa. Você está assustando as crianças. Foi quando percebi que Pedro e Isabela estavam no topo da escada, abraçados um ao outro, chorando e tremendo de medo ao ver os pais brigando daquele jeito. As crianças, sussurrei. Dona Rosilene seguiu meu olhar, e quando viu os filhos, algo mudou no seu rosto. A raiva se transformou em algo ainda mais perigoso, frieza calculista. Pedro, Isabela, vão para o quarto de vocês, agora. As crianças obedeceram rapidamente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que os gritos. Muito bem, disse Dona Rosilene, arrumando o cabelo e o vestido como se nada tivesse acontecido. Agora vamos conversar como adultos civilizados. Eduardo e eu trocamos um olhar nervoso. Essa calma súbita era mais assustadora que toda a raiva anterior. Eduardo, meu querido marido, continuou ela, a voz doce como mel envenenado. Você tem uma escolha a fazer. Ou você esquece essa coisa que está acontecendo e volta a ser o pai de família que sempre foi, ou você perde tudo. As crianças, a fazenda, sua reputação na cidade, tudo. Rosilene, você não pode... Posso e vou. Ela o interrompeu. Meu pai é dono do banco, onde você tem todas as suas dívidas. Meu irmão é o juiz da comarca. Meu tio é o delegado. Uma palavra minha e você perde tudo que construiu na vida. Então ela se virou para mim,
e o sorriso que esboçou era o mais cruel que já tinha visto. E você, minha querida Maria das Graças, vai desaparecer da minha vista hoje mesmo. Vai pegar suas coisas, sair da minha propriedade e nunca mais aparecer nesta cidade. E se eu não for? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a própria coragem. Se você não for, ela se aproximou de mim até ficarmos cara a cara. Você e essa coisa que está carregando na barriga vão ter um acidente, assim como a Fernanda teve. Foi quando soube que Cristina estava certa. Foi quando entendi que Dona Rosilene realmente havia matado Fernanda e que faria a mesma coisa comigo se eu não obedecesse. Você tem 1 hora para sair da minha fazenda, disse, se afastando. E Eduardo, se você tentar seguir essa vaca ou ajudar ela de qualquer forma, eu conto para as crianças que o papai delas é um adúltero nojento que engravidou a empregada. Saí daquela casa, correndo, o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir no peito. No chalé, peguei minha mala velha de papelão e comecei a jogar as poucas roupas que tinha dentro. As mãos tremiam tanto que mal conseguia dobrar as peças. Cristina apareceu na porta do quarto. Então é verdade? Você está grávida dele? Como você soube? Foi a Sandra que contou para a dona Rosilene sobre o exame. Ela mexeu nas suas coisas e encontrou o papel. Senti o mundo desabar. Sandra, que eu achava que era minha amiga, havia me traído. Por que ela fez isso? Porque dona Rosilene prometeu dobrar o salário dela se ela vigiasse você e contasse tudo o que descobrisse. Eduardo apareceu na porta do chalé quando eu estava terminando de arrumar as coisas. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto marcado por lágrimas. Maria das Graças, me perdoa. Eu nunca quis que acontecesse. Não há nada para perdoar, disse, fechando a mala com o barbante. Você escolheu sua família. Era o que tinha que fazer. Eu não escolhi nada. Ela que está me forçando. Eduardo, se você realmente me ama, me deixa ir embora em paz. Sua esposa é capaz de nos matar, a mim e ao bebê. Ele me abraçou com desespero, chorando no meu pescoço. Eu vou te encontrar. Vou dar um jeito de ir atrás de vocês. Não faz isso, por favor. Esquece que eu existo. Saí da fazenda Santa Rita como havia chegado, com uma mala de papelão amarrada com barbante. Mas agora carregava mais do que minhas poucas roupas. Carregava uma vida crescendo dentro de mim e a certeza de que nunca mais seria a mesma. Na estação rodoviária, comprei uma passagem para São Paulo. Não sabia o que fazer na cidade grande, não conhecia ninguém, mas sabia que precisava desaparecer onde Dona Rosilene nunca pudesse me encontrar. Enquanto o ônibus se afastava de Ribeirão Preto, olhei pela janela embaçada e vi os cafezais se perdendo no horizonte. Em algum lugar naquelas terras vermelhas havia um homem que amava, mas que nunca poderia ter. E em alguma casa branca com roseiras no jardim havia uma mulher que faria qualquer coisa para me ver morta. Mas eu estava viva. Eu e o bebê estávamos vivos. E isso, naquele momento, era tudo que importava. São Paulo, em 1983, era uma cidade que engolia pessoas como eu. Sem dinheiro, sem conhecidos, sem perspectiva. Desci do ônibus na rodoviária do Tietê com minha mala de papelão e R$ 40 no bolso. O único dinheiro que tinha conseguido juntar trabalhando na fazenda. Os primeiros dias foram os mais difíceis da minha vida. Dormi em albergues baratos, comi pão com mortadela quando tinha dinheiro, fiquei sem comer quando não tinha. A barriga começava a crescer e eu sabia que, em breve, seria impossível esconder a gravidez de possíveis empregadores. Foi numa igreja do centro, onde eu ia para me abrigar do frio e da chuva, que conheci Dona Mercê. Ela era uma senhora italiana de uns 65 anos, viúva, que coordenava um grupo de voluntárias que ajudava mulheres em situação de rua. Quando me viu sentada no banco da igreja, com a mão na barriga e o olhar perdido, veio conversar comigo. Minha filha, você está grávida e sozinha, não está? Perguntou, sentando ao meu lado. Estou, admiti, não tinha mais forças para mentir. Venha comigo.
Tem uma casa grande e você pode morar lá em troca de ajudar com os serviços domésticos. Não é caridade, é trabalho honesto. Dona Mercedes se tornou mais que uma patroa, se tornou a mãe que eu havia perdido. Sua casa no bairro da Liberdade tinha 3 quartos, um jardim pequeno, mas bem cuidado, e o cheiro constante de comida italiana que me fazia lembrar da cozinha de Dona Lourdes. Durante os meses seguintes, ela me ensinou que nem todas as pessoas são más, que ainda existe bondade no mundo. Me levou nas consultas médicas, comprou roupas de gestante, preparou o quartinho do bebê com um carinho que me fazia chorar de emoção. Por que a senhora está sendo tão boa comigo? Perguntei numa tarde em que estávamos arrumando as roupinhas do bebê. Porque quando eu era jovem, também precisei de ajuda, respondeu alisando uma macacãozinho amarelo. Cheguei da Itália, sem falar português, grávida de um homem que me abandonou. Uma família brasileira me acolheu, me deu trabalho, me ajudou a criar meu filho. Agora é a minha vez de ajudar. O que aconteceu com seu filho? Seu rosto ficou triste. Morreu de pneumonia quando tinha 8 anos. Desde então, Deus nunca mais me mandou uma criança para cuidar. Até você chegar. Meu filho nasceu numa madrugada de janeiro de 1983, depois de 12 horas de trabalho de parto no Hospital das Clínicas. Quando o médico colocou aquele serzinho pequeno e perfeito nos meus braços, senti um amor que não sabia que existia. Um amor que me fez esquecer toda a dor, todo o sofrimento, toda a humilhação que tinha passado. Dei o nome de Gabriel para ele, Gabriel das Graças Silva. Meu sobrenome seria meu filho em todos os sentidos. Tinha os olhinhos castanhos do pai, mas o resto era todo meu. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto na vida. Dona Mercedes chorou junto comigo quando segurou Gabriel pela primeira vez. Agora temos nossa família, disse, beijando a cabecinha do bebê. Durante os primeiros anos, vivi numa bolha de felicidade. Trabalhava cuidando da casa de Dona Mercedes, criava meu filho, estudava à noite numa escola supletiva que ela pagava. Para mim, Gabriel crescia saudável e esperto, chamando Dona Mercedes de vovó e me enchendo de orgulho com cada palavra nova, cada passinho, cada sorriso. Mas o passado, meus queridos, tem o costume de voltar quando a gente menos espera. Gabriel estava com 3 anos quando recebi a primeira carta. Chegou sem remetente, mas eu reconheci a letra imediatamente. Era de Eduardo. Minha querida Maria das Graças, dizia a carta. Não consigo parar de pensar em você e no nosso filho. Sei que deve ser um menino lindo, igual a mãe. Rosilene não suspeita de nada, mas eu preciso saber como vocês estão. Por favor, me escreva de volta. Rasguei a carta em pedaços pequenos e joguei no lixo. Não podia permitir que ele soubesse onde estávamos. Dona Mercedes, que havia se tornado minha confidente, concordou comigo. O passado tem que ficar no passado, minha. Você construiu uma vida nova aqui. Mas as cartas continuaram chegando, uma por mês, sempre sem remetente, sempre com a mesma letra. Eduardo contava sobre a fazenda, sobre como estava sofrendo longe de nós, sobre como queria conhecer o filho. Dizia que Rosilene estava cada vez mais controladora, que o casamento estava insuportável, que pensava em me procurar. Eu não respondia nenhuma carta, mas também não conseguia parar de lê-las. Era como se cada uma fosse uma janela para a vida que poderia ter tido, para o amor que tinha que abandonar. A 12ª carta foi diferente. Eduardo dizia que havia descoberto onde eu morava, que estava planejando vir a São Paulo me procurar, que não aguentava mais viver longe de nós. Foi quando tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Numa manhã de sábado, peguei Gabriel pela mão e fomos até o Parque Ibirapuera. Ele estava brincando no escorregador quando vi uma figura familiar se aproximando. Meu coração parou. Era Eduardo, mais magro, com mais cabelos grisalhos, mas ainda o mesmo homem por quem tinha me apaixonado. Ele parou a uns metros de distância olhando para Gabriel
com uma expressão de puro amor e dor. É ele? Perguntou, a voz embargada. Eduardo, você não deveria estar aqui. Eu precisava ver, precisava conhecer meu filho. Gabriel, curioso com o homem estranho, veio correndo até mim e se escondeu atrás das minhas pernas. Mamãe, quem é esse senhor? Eduardo se ajoelhou na grama para ficar na altura do menino. Oi, Gabriel. Eu sou um amigo da sua mamãe. Gabriel o estudou, com aqueles olhinhos curiosos. Você é bonito igual meu papai do céu. A frase inocente fez Eduardo chorar. Ele pensa que o pai dele está morto? Era mais fácil explicar assim, admiti. Eduardo, você precisa ir embora. Se Dona Rosilene descobrir onde estamos, ela não sabe. Eu vim sozinho, sem contar para ninguém. Passamos 1 hora naquele parque, Eduardo brincando com Gabriel, me contando sobre a fazenda, sobre como tinha me procurado. Parecia uma família normal, um pai conhecendo o filho pela primeira vez. Mas quando chegou a hora de ir embora, a realidade voltou como um soco no estômago. Maria das Graças, venha comigo. Traga o Gabriel. Vamos embora para longe, para outro estado, começar uma vida nova. E sua família? Seus filhos legítimos? Pedro e Isabela já são adolescentes, vão entender. Rosilene pode ficar com a fazenda, com tudo. Eu só quero vocês dois. Por um momento, me permiti sonhar. Uma vida com Eduardo, Gabriel tendo o pai presente, uma família de verdade. Mas então lembrei do rosto de Dona Rosilene naquele dia terrível, das ameaças, da história de Fernanda. Não posso, disse finalmente. Ela vai atrás de nós, vai nos encontrar. E quando encontrar, eu protejo vocês. Como? Com que poder? Ela tem dinheiro, influência, conexões. Você disse você mesmo. Ela pode te destruir financeiramente. Eduardo sabia que eu estava certa, mas não queria aceitar. Então o que fazemos? Fico longe do meu filho para sempre? Gabriel está seguro aqui. Está feliz. Tem uma vovó que o ama. Está crescendo bem. Isso não é suficiente. Passamos mais 1 hora conversando, chorando, tentando encontrar uma solução que não existia. No final, Eduardo entendeu que nossa situação não tinha solução fácil. Posso ao menos visitá-los às vezes, de longe, sem que ninguém saiba. Eduardo, cada vez que você aparece aqui, corre o risco de ser seguido, descoberto. Você quer colocar seu filho em perigo? Ele olhou para Gabriel, que estava brincando com folhas secas, alheio ao drama dos adultos. Não, nunca faria isso. Então, você sabe o que precisa fazer. Eduardo se ajoelhou ao lado de Gabriel mais uma vez. Filho, o papai do céu precisa voltar para o céu agora, mas ele ama muito você e sua mamãe. O Senhor é meu papai do céu? Perguntou Gabriel, os olhinhos arregalados. Sou sim, e vou cuidar de vocês de longe, sempre. Gabriel o abraçou com aquela inocência das crianças. E Eduardo fechou os olhos, gravando aquele momento na memória para sempre. Depois que ele foi embora, voltei para casa e contei tudo para a Dona Mercedes. Ela me abraçou enquanto eu chorava, me consolou como uma mãe faz com uma filha. Você fez a coisa certa, disse. O amor às vezes significa deixar ir. Nos anos seguintes, as cartas pararam de chegar. Soube por acaso, através de uma notícia de jornal que Dona Mercedes me mostrou, que Eduardo havia morrido num acidente de carro em 1987. O jornal dizia que ele estava voltando de uma viagem de negócios quando perdeu o controle do veículo numa curva. Chorei por dias. Chorei pelo amor perdido, pela vida que não vivemos juntos, pelo pai que Gabriel nunca conheceria de verdade. Gabriel cresceu e se tornou um homem bom. Se formou em engenharia, casou com uma moça linda, me deu 3 netos que são a alegria da minha vida. Nunca soube a verdade sobre o pai. Para ele, Eduardo continuou sendo o papai do céu, que morreu quando ele era pequeno. Dona Mercedes morreu aos 89 anos, em 1995, rodeada por mim e Gabriel. Antes de morrer, me chamou no quarto e me disse: "Você foi a filha que eu nunca tive.
e Gabriel foi o neto que Deus me deu de presente. Obrigada por terem tornado minha vida completa. Hoje, aos 62 anos, moro numa casinha simples em São Paulo, perto dos meus netos. Trabalho numa escola pública, cuidando das crianças no recreio e sou feliz. Não foi a vida que sonhei quando era jovem, mas foi uma boa vida. Às vezes, quando estou regando as plantas do meu pequeno jardim, lembro das rosas da fazenda Santa Rita e do homem que me amou de verdade. Guardo essas memórias como tesouros, porque foram reais, foram intensas, foram minhas. A vocês que estão me ouvindo, quero deixar uma mensagem. O amor verdadeiro existe, mas nem sempre ele pode ser vivido da forma que gostaríamos. Às vezes, amar significa proteger quem amamos, mesmo que isso signifique ficar longe. Às vezes, a coragem não está em lutar pelo amor, mas em deixá-lo ir para que as pessoas que amamos possam estar seguras. E para vocês, mulheres que podem estar vivendo situações parecidas, não tenham medo de recomeçar. Não importa quão difícil seja, vocês são mais fortes do que imaginam. Encontrem pessoas boas que as ajudem, como eu encontrei Dona Mercedes. Construam uma vida nova, criem seus filhos com amor e orgulho. Dona Rosilene nunca mais me procurou. Deve estar viva ainda, numa fazenda em algum lugar, achando que venceu. E talvez tenha vencido mesmo. Ficou com o marido, manteve a família unida, protegeu seus interesses, mas eu também venci à minha maneira. Criei meu filho sozinha, me tornei uma mulher independente, construí uma família nova e, o mais importante, sobrevivi. Eu e Gabriel sobrevivemos. Essa é minha história, meus queridos. Uma história de amor impossível, de coragem e de recomeço. Espero que ela os inspire a nunca desistirem de si mesmos, não importa quão escura a situação pareça. E agora, me contem vocês, que histórias carregam no coração? Que lições a vida já ensinou para vocês? Deixem nos comentários, quero conhecer suas histórias também. Obrigada por me ouvir até aqui. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que pensam.